Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo ele faz parte da disciplina do projeto de arquitetura de edificações, que foi ministrada no primeiro semestre de 2025. Ele tem como objetivo apresentar as principais ferramentas de modelagem do Revit a partir da modelagem de um modelo de uma edificação de referência. Tá? O arquivo foi disponibilizado em sala de aula. E a ideia aqui é a gente apresentar todo o processo, né, e aí com foco mais específico em modelagem. Bom, eu estou usando a versão 2024 e a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está trabalhando com o Revit é a gente criar um novo arquivo. E nesse processo de criação de novo arquivo, a gente tem que ter um único cuidado. Tá? Porque quando você clica no botão de novo, aqui na guia de modelos, ele vai trazer novo projeto, arquivo de modelo, criar novo projeto ou modelo de projeto. Aqui a gente vai utilizar o modelo de projeto que a gente disponibilizou na plataforma da disciplina. Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é clicar em procurar. Caso o seu modelo de projeto já esteja listado aqui, você seleciona. Quando você instala, ele vai trazer alguns modelos que vão trazer algumas pré-configurações de acordo com o tipo de disciplina que você está projetando. No nosso caso, a gente vai utilizar o template da disciplina. Então, que não está aparecendo na listagem, né, para a gente encontrar ele, vou clicar no botão de procurar e vou localizar o arquivo dentro do meu computador. Tá? O arquivo onde você tiver salvo. A gente vai mandar ele abrir, né, para ele carregar. E aqui o único cuidado que você tem que ter é em garantir que você está criando um novo projeto e não um modelo de projeto. Tá? Porque são tipos de arquivos diferentes e, a depender de qual arquivo você está trabalhando, você vai ter algumas ferramentas que vão estar desabilitadas. Então, o modelo de projeto ele traz referências que você vai utilizar com frequência na sua rotina de trabalho, e o arquivo de projeto ele se relaciona ao projeto de fato. Né? Ele vai agregar as informações do projeto que você está desenvolvendo. Conferir se ele está dentro da guia de projeto, eu vou clicar em OK. Se você estiver trabalhando com uma versão antiga, ela vai atualizar a versão, eu digo a versão, se o formato, né, do arquivo foi criado na versão anterior do Revit, ele vai atualizar para a versão que você está trabalhando. E aí a gente começa, e aí isso vai demandar que você tenha um certo cuidado. Se você está trabalhando com versões diferentes de Revit, né, é importante você saber que o arquivo feito numa versão 2024, numa versão mais recente, ele não vai abrir no Revit ou numa versão mais antiga. Então, se a gente estivesse com a versão 2021, trabalhando na versão 2021 e esse arquivo de template estivesse na versão 2024, a gente não iria conseguir abrir. Então, você precisa tomar esse cuidado, porque eventualmente, se você está trabalhando em várias máquinas, né, em lugares diferentes, com versões diferentes, você pode ter algum tipo de dificuldade. Né? Então, na prática, o Revit ele não tem o que a gente chama de retrocompatibilidade, né, que tem justamente essa possibilidade de um arquivo formado, salvo numa versão mais recente, poder ser aberto numa versão anterior. Tranquilo? Aqui a gente chegou, enfim, depois que ele faz esse processo de atualização, né, a gente tem essa área de trabalho. Nessa área de trabalho, eu particularmente prefiro trabalhar com a guia de propriedades posicionada em um lado da minha tela e o navegador de projeto na outra margem. Isso porque eu acho que facilita, né, o processo de localização das coisas. Caso a sua área caso as suas duas caixas não estejam dessa forma, para você deixar dessa forma, você vai clicar em cima do título e arrastar e posicionar essa guia onde for mais conveniente, né, para você. Então, clicou, arrastou, né, para o local que você deseja. Você deixar a barrinha
o mouse na borda, né, lateral, ele vai deixar você dimensionar, né, de modo que você tenha uma boa área de trabalho. Se porventura ou o navegador de projeto ou as propriedades não estiverem aparecendo na sua área de trabalho, você vai trazer ela de volta, né? Você vai habilitar ela de volta, vindo aqui na guia de vistas, interface do usuário. Tá? A gente vai clicar aqui na setinha e ele vai dar aí para a gente algumas opções, né, de interface. Tá? Então, se você consegue habilitar ou desabilitar tanto caixa de propriedades quanto navegador de projetos, que são duas caixas que vão auxiliar a gente durante todo o nosso processo de modelagem. Tá? Então, a caixa de propriedades ela vai apresentar as propriedades dos objetos, de todos os elementos que você está trabalhando, e aí não só elementos da construção, mas elementos de visualização. Então, no caso aqui, a gente não tem nenhum elemento no nosso modelo, mas a gente está com uma planta de nível aberta. Né? Então, ele vai trazer as características dessa planta de piso. Aqui, em relação à interface, ela é uma interface que é muito semelhante ao que você encontra em outras ferramentas. Tá? Então, o que é interessante é que ela vai agrupar de acordo com a disciplina. Então, a gente tem uma guia de arquitetura, ele vai trazer ferramentas que vão ter nesse trabalho com o projeto de arquitetura, da mesma maneira as demais disciplinas. Né? Então, a guia de estrutura traz algumas informações de estrutura, a de sistema se relaciona aos projetos complementares da edificação, além, né, das guias de projeto, a gente tem as guias de inserção, que vai permitir que a gente consiga inserir informações CAD, não só informações CAD, mas a gente consegue carregar famílias, a gente consegue trazer elementos criados ou não no Revit para dentro do seu modelo de projeto que você está trabalhando. Tá? Ferramenta de anotação, a guia de anotação, ela vai agregar toda a parte relativa à simbologia, texto, cota, que você vai estar utilizando no seu projeto. Temos a ferramenta, a guia de análise, que a gente não vai usar, a gente vai trabalhar mais com a guia de terreno. E outra guia que a gente vai trabalhar com certa frequência é a guia de vista. Aqui a gente consegue controlar algumas características de visualização, e a gente vai utilizar, ou melhor, aqui a gente tem as ferramentas que vão permitir que a gente crie vista 3D do nosso objeto, que a gente crie cortes, que a gente crie fachadas e elevações internas, as pranchas. Então, todas as informações relativas à criação de vista e alguns controles de visualização a gente vai estar encontrando aqui. A gente vai, ao longo do semestre, enfim, ao longo da disciplina, a gente vai estar retomando algumas dessas ferramentas. Tá? O foco hoje é mais a gente apresentar para vocês todo o processo de modelagem. Além da guia de vistas, a gente tem a guia de gerenciamento. Essa guia gerenciar, a gente vai fazer a primeira configuração, né, no nosso arquivo. Se você estiver utilizando nosso template, não vai ser necessário, tá? Mas, do contrário, mesmo utilizando o template, é interessante você dar uma conferida nas unidades de projeto. Tá? Então, você pode chegar nas unidades de projeto utilizando o atalho de teclado N ou vindo aqui na guia de configuração, tá? Então, unidades de projeto. Então, a gente vai clicar aqui só para dar uma conferida em como as unidades de projeto elas estão estabelecidas. Tá? Então, a minha área está em metro quadrado, o ângulo está em grau, a distância está em centímetro, o comprimento está em metro. Eu vou clicar aqui só para a gente ver como que a gente consegue alterar, né, ou modificar coisas como o número de casas decimais e as unidades. Tá? A gente pode associar a unidade métrica, principalmente quando você está trabalhando com cotas, é como se você deixa essa opção ativa, né? Sempre que aparecer uma dimensão dentro do seu momento de trabalho, ela vai vir com com a unidade, né? Com o símbolo, não símbolo, né? Mas vai vir com
vai vir com a referência da unidade para você. Então, está tudo ok, né? A gente vai deixar a gente vai dar ok. E aí depois, por fim, a gente tem a guia de modificação. A guia de modificação, ela traz as ferramentas que vão permitir a gente manipular os elementos que a gente está trabalhando. Tá? Então, a gente tem a guia de selecionar, a gente tem a guia de propriedades, a área de transferência aqui se relaciona às ferramentas de cópia, né? Então tem uma diferença, principalmente quando você traz, copia elementos de um espaço, né, de um arquivo para outro, né? Então a gente vai estar trabalhando com essas ferramentas. A gente tem algumas ferramentas que são de geometria e ferramentas de modificação, e essas ferramentas de modificação elas se parecem muito com algumas ferramentas que a gente tem lá no AutoCAD, né? Então a gente tem a ferramenta de deslocamento, né, o offset, a gente tem a ferramenta de cópia, rotacionar, a gente tem o aparar ou estender, que seria o trim, a ferramenta de mover, a ferramenta de alinhamento, são ferramentas que a gente vai estar utilizando durante o nosso processo de modelagem. Um detalhe aqui em relação à guia de modificação é que ela vai adquirir, você vai ter, ela vai acrescentar um conjunto de ferramentas novas sempre que você estiver trabalhando ou executando a modelagem. Tá? Então, quando a gente clicar em parede, por exemplo, ela vai acrescentar, né, uma guia com ferramentas que são de uso específico de parede. E uma outra característica é que a guia de modificar ela vai ficar completamente verde. Então, nesse caso, sempre que a sua guia de modificar ela estiver verde, é porque você está com alguma ferramenta ativa. Tá? Então, essas seriam, né, as características principais, né, da interface, do ponto de vista de ferramenta de trabalho. A caixa de propriedades a gente vai olhar à medida que a gente for modelando, até porque ela também vai receber, ela vai adquirir características específicas a depender do tipo de elemento que você está trabalhando ou que você está selecionando. Aqui no navegador de projeto, ele vai agregar todas as vistas de projeto que estão carregadas, né, que foram criadas. Essas vistas que já estão aqui, elas são vistas que já estão pré-criadas, vamos dizer assim, e que vêm do template, né, do modelo de projeto que a gente acabou de tratar, que a gente acabou de carregar, mas a gente pode manipular, né, ou seja, a gente pode criar, alterar a ordem. Então a gente tem essa possibilidade de controle aqui dentro do navegador de projeto. Além disso, né, aqui no navegador de projeto, ele vai listar para a gente todas as famílias que estão inseridas ou associadas dentro do nosso arquivo. Então, por isso que o template ele é importante, porque ele traz para a gente todas essas pré-configurações. Tá? Então, a gente tem aqui ainda legendas, tabelas, né, que permite gerar e quantificar alguns elementos que estão modelados dentro do seu edifício. Tá? Para você acessar uma vista específica, você utiliza, né, um duplo clique e ela aparece aqui automaticamente. Aí, se você quiser fechar, você clica no xizinho. E aqui algo que eu sempre recomendo é que vocês trabalhem com pelo menos uma planta de piso, uma elevação ou corte. No nosso caso a gente ainda não tem corte, tá? Mas eu vou deixar aqui aberta. E por que a gente faz isso? Só para a gente poder verificar o que está acontecendo à medida que a gente vai realizando nosso processo de modelagem. Tá? Então, aqui na vista de elevação, uma coisa que é importante a gente falar é que os dois níveis, né, que a gente acabou de criar, eles já aparecem aqui nessa elevação. Tá? Então, se a gente clica num deles, a gente tem uma cota dinâmica. A cota dinâmica é uma cota que ele vai criar sempre que você seleciona o elemento, e só uma correção, não é que ele vai criar, né, mas ele permite que ele vai exibir essa cota informando a distância que você tem entre esses elementos. E aí, nesse caso, a gente pode modificar, né, e
e posicionar esse elemento a partir da manipulação dessa cota dinâmica. Ela não aparece no projeto de vocês. Caso você queira que ela apareça, verifiquem que abaixo da cota dinâmica a gente tem esse símbolozinho que, como o texto aí está informando, ele corresponde a tornar aquela cota permanente, né? Então, se você imprimir, se você essa informação, né, ela fica fixa e aí ela vai aparecer no momento que você for imprimir o seu material ou que você for gerar PDF. Tá? Então, mais é interessante que a gente vai deletar por enquanto essa foto, a gente não vai precisar dela agora. E aí a gente vai começar a entrar efetivamente no nosso processo de modelagem. Tá? Então, eu vou executar essa modelagem a partir, né, do meu nível 1. Aqui um cuidado que é importante sempre ter é garantir que você está trabalhando na planta de piso, não na planta de fogo, né, que são elementos que têm características, são tipos de vistas que têm características diferentes. Tá? Então, nível 1 já está aberto, eu posso clicar aqui na guia, ele vai trazer a gente, né, para a vista que a gente está trabalhando. E aí, na realidade, uma coisa que a gente vai fazer antes de fato começar é salvar o nosso arquivo. Tá? Então, vou lá na guia de arquivo, eu vou usar salvar como. Tá? Então, a gente vai clicar, vou dizer o que é que eu quero salvar. Eu quero salvar um projeto. E aí a gente vai atribuir um nome a ele. Tá? No meu caso, eu vou chamar de nivelamento, underline, eu vou chamar de vídeo aula. Quem está fazendo a disciplina, né, sabe que tem um padrão específico. Esse padrão está lá na plataforma e na especificação das tarefas. Tá? O que é importante aqui, uma vez que a gente tenha salvo o arquivo, ele vai atualizar. Anteriormente aqui em cima estava como projeto 1 e agora ele está aparecendo como NV, Vídeo Aula 01, que foi o nome que a gente acabou de atribuir. Agora, efetivamente, a gente vai iniciar o nosso processo de modelagem. Aqui, a gente vai na guia de arquitetura. Como a gente falou, o Revit ele vai distribuir as ferramentas, né, de projeto de acordo com a disciplina. No caso, a gente vai estar trabalhando mais com a parte de arquitetura. E aqui a gente tem alguns elementos, né, algumas características que são específicos de arquitetura. Então, na guia de construir, por exemplo, eu vou utilizar a ferramenta, eu vou clicar, né, em parede. Quando a gente clicar em parede, vejo que a guia de modificação ela ficou verde e aí ela acrescentou uma caixinha de desenhar. Outra coisa que ela trouxe aqui para a gente foi essa guia que vai permitir que a gente defina alguns parâmetros da nossa parede. Tá? Então, aqui a gente tem como definir a altura, a gente tem como estabelecer se o topo da sua parede ele vai estar conectado a um nível específico. Então, por exemplo, se eu deixar selecionado nível 2, eu não vou poder modificar a altura dessa parede, pelo menos não durante o processo de modelagem, e a altura dela, da parede que a gente vai fazer, ela vai sair do nível 1 e vai encostar, né, na parte inferior do nível 2. Veja que ele atualiza aqui, né, justamente porque a diferença de nível para o outro são 4 metros. Eu vou deixar não conectado por enquanto, mas eu vou deixar não conectado justamente porque quando a gente trabalha com ele não conectado, a gente tem mais controle sobre sobre a altura, né? Porque quando você vincula uma parede com o nível, sempre que você alterar o nível, você vai alterar a altura da parede. Alguns casos de projetos pode ser interessante, né? Mas aí você precisa avaliar, né? Porque
porque eventualmente, se você precisar fazer uma modificação pontual naquele nível, você pode ter uma certa dificuldade, uma vez que esse topo de parede ele vai estar associado. Mas é isso, né? Se você vai trabalhar com não conectado ou associado a um nível superior, vai variar muito de acordo com a situação de projeto que você está trabalhando. Ainda a gente tem a ferramenta cadeia, que basicamente o que ele vai fazer é, se eu clicar e arrastar, percebam que ele está criando, ele está já unindo as paredes em sequência. Tá? Se a gente for lá em parede novamente, eu desabilitar a cadeia, se eu clicar e arrastar, ele vai interromper sempre que a gente sempre que a gente clicar e arrastar, ele vai encerrar. Tá? Então, se eu estou fazendo uma sequência, né, vamos dizer que a gente estivesse fazendo um ambiente, é mais interessante que a gente trabalhe, né, com cadeia. Se eu vou fazer uma parede isolada, eu vou utilizar, né, eu vou desabilitar aquela opção. Eu vou, eu vou apagar, né, eu vou apagar essas paredes que a gente fez. Na realidade, antes da gente apagar, a gente vai dar uma olhada no que aconteceu. Ó. As paredes já aparecem na elevação. Se a gente quiser visualizar no 3D, eu posso acessar através desse botão. Aqui tem a representação de uma casinha. Ou aqui na guia, no navegador de projeto, né, clicar em 3D, ele vai trazer aí as nossas paredes. Tá? Se a gente clicar na parede, a gente consegue realizar algumas manipulações. Tá? Então, eu posso alterar a altura dela aqui por meio, do, por meio desses pontos de controle. Né? Então, verticalmente, a gente consegue fazer essa modificação. Se quiser alterar, posso clicar nesse pontinho aqui. E a gente pode fazer essa alteração também utilizando a cota dinâmica. Tá? Então, e aí, só lembrando, a cota dinâmica, para ela aparecer, eu preciso ter um elemento selecionado. Então, se eu clicar aqui nela e atribuir um valor de 3 metros, ele vai alterar automaticamente. Tá? Esse processo ele funciona também quando a gente está numa vista de piso. Então, de modo que o que funciona em uma vista, né, dentro do Revit, vai funcionar na outra. E as alterações que você faz em um determinado lugar vai se refletir nos demais. E o que eu estava falando, né, quando você deixa, né, a parede, é, ao invés dela estar não conectada, mas com restrição de topo, né, em relação ao nível 2, essa parede ela vai adquirir essa altura, né, que é esse intervalo entre o nível 1 e o nível 2. Voltar aqui para a nossa planta de piso. Como eu falei, eu vou apagar isso aqui. Para a gente fazer isso, eu vou clicar na tela e arrastar, né, criar uma caixa de seleção que abarque todos os elementos do que está na minha área de trabalho. Em seguida, vou clicar em deletar. Uma coisa que eu acabei não falando é que o mouse ele vai permitir, como na maioria das outras ferramentas, ele vai permitir que você faça alguns controles de visualização. Né? Então, na planta de piso, eu consigo dar zoom in e zoom out, rolando, né, o botão do meio do mouse. Se eu pressionar esse botão do meio, ele me dá a possibilidade de pan, né, que é arrastar a minha tela. No 3D, se eu pressionar a tecla Shift, eu consigo orbitar. Tá? Então a gente consegue. Essas ferramentas de visualização elas são importantes porque ela permite que você consiga olhar para o objeto, ou posicionar o objeto no local que você deseja. Tá? Vou voltar de novo agora para o nível 1. Vamos voltar agora para a parede. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre como que a gente faz para que a parede ela tenha os tamanhos que a gente quer. No caso, o Revit, no geral,
ele tem um fluxo de trabalho em que você posiciona o elemento primeiro, ou melhor, você insere primeiro o elemento dentro da tua área de trabalho e depois você ajusta ele de acordo com as suas necessidades, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro é posicionar as paredes dentro da nossa área de trabalho, né, dentro do nosso projeto, e depois a gente vai ajustar esses tamanhos. Uma coisa que a gente não falou é que dentro do comando, uma vez que a gente ative, né, o comando de paredes, aqui na caixa de propriedades, ele vai listar as famílias, para que as famílias de parede estão carregadas, para que a gente acesse, preciso clicar nela, e aí a gente vai ver algumas paredes que já estão configuradas do template. Para a nossa atividade, o que a gente vai estar utilizando é o genérico de 200 milímetros, né, porque o nosso modelo lá ele tem a parede ela está com essa espessura de 15. Aqui na caixa de propriedades, né, eu posso fazer aquelas modificações em relação, aquelas configurações em relação à altura, né, que a gente tinha feito previamente, né, ou melhor, que a gente tinha feito aqui inicialmente. Tá? Então, por exemplo, em relação à altura, a gente vai manipular aqui na restrição superior, né, que a gente vai deixar não conectado. Ó. Em relação à altura da parede, eu vou considerar a altura do meu pé direito, que no caso aqui é 2,85. Veja que se eu digitar a unidade, ele faz a conversão. Tá? Aí eu vou mandar. Ele já aplicou, né, a altura, só conferir aqui que ele já deu para a gente o valor de 2,85. E aí eu poderia estar utilizando dentro da guia de desenhar tanto a linha quanto o retângulo. No caso, eu vou trabalhar com retângulo, porque é mais rápido, né? Então eu vou clicar, clico uma vez na tela e arrasto, e ele já me dá aí as paredes da minha edificação. Tá? Clico em ESC para sair do comando, e aí aquilo que a gente tinha dito, né, que na prática, agora, uma vez que eu tenho as quatro paredes do meu edifício, eu vou selecionar uma delas e com a cota dinâmica eu vou colocar a dimensão que eu quero. No caso aqui é 6 e 20. Opa. E o comprimento aqui. Comprimento de 8 e 10. Então, ó, como que eu estou fazendo esse processo? Eu clico na parede e vai aparecer a minha cota dinâmica. Né? Então, 8 e 10. E vejo aqui que ele vai mover é o elemento que está selecionado. Tá? Então, se eu tivesse selecionado essa parede e atribuído a dimensão, né, ela vai mover a parede ou o elemento que foi selecionado. Então, 8.10. Vamos dizer que nesse processo, né, você não tivesse o valor interno. Né? Então, para você conseguir colocar ou considerar, né, o afastamento da face externa de uma parede para outra, para a gente fazer isso, eu precisaria manipular aqui a nossa cota dinâmica. Esse processo de manipulação ele é feito da seguinte forma. Né? Deixo o mouse em cima da bolinha, né, ou desse ponto de controle, pressiono e arrasto ele até ele chegar na face que eu preciso. Né? Então aí, ó. E aí aqui, mesma lógica. Se eu precisar manipular, a diferença é só a referência, né, que ele está utilizando. Então, nesse primeiro momento, ó, eu tenho todas as paredes do meu edifício. O que eu tinha dito da importância da gente trabalhar com as três vistas, porque a gente consegue visualizar rapidamente o que está acontecendo no nosso modelo. Tá? Então, nossas paredes já estão aí devidamente configuradas. Tá? O que eu vou fazer aqui é descer esse nível, tá? Porque
o nosso pé direito da minha edificação está com 2,85. Se eu precisar acrescentar, enfim, se a gente estivesse representando efetivamente, né, esse nível 2 aqui, ele é sempre em relação ao piso acabado. Né? Então, eu teria que colocar 2,85. Na realidade, não vai ser 2,85, porque ainda tem a espessura da laje. Tá? Então, no caso, a gente teria aqui uma altura de 3 metros. Beleza? Tenho aqui a minha parede para o meu pavimento. O que eu vou fazer agora é a laje que vai embaixo, né, desse edifício, que é a nossa lajezinha de fundação. Para a gente criar essa laje de fundação, a gente vai novamente na guia de arquitetura, construir, e a gente vai acessar piso. Eu vou clicar uma vez. Olha de novo o que aconteceu com a minha guia de modificação. Né? Ele trouxe algumas ferramentas que são diferentes da que apareceram quando a gente selecionou a parede, né? Até pelo fato, até por conta daquilo que a gente tinha dito, né? de que essas ferramentas, né, de modificação, elas vão variar de acordo com o elemento que você está selecionando. Né? Então, igual a gente está trabalhando com piso, ele traz alguns comandos que são específicos para piso. Aqui, na guia de propriedades, da mesma maneira que aconteceu com as paredes, a gente tem a listagem das famílias de pisos que estão carregadas no modelo. Não vou alterar, vou trabalhar com esse piso genérico. Aqui a gente tem algumas restrições também. Tá? Então, aqui ele está dando para a gente a referência, né, a restrição de nível. Então, se a gente estiver fazendo o nível, quando a gente está fazendo o nível 1, a gente vai estar trabalhando com a restrição nível 1. Tá? Se a gente estivesse trabalhando com nível 2, aí a gente alteraria tal. Ele sempre vai tomar como referência a planta de piso que você está trabalhando. Tá? A altura de deslocamento é quanto que essa laje ou esse piso ele vai se deslocar em relação ao nível de referência que você está considerando. Tá? Então, no caso, eu vou deixar por enquanto zerado, só para a gente ver o que vai acontecer, e vou executar a modelagem do meu piso. O piso, ele é um tipo de ferramenta, né, que a gente chama de ferramenta de... o processo de modelagem dele é o que a gente chama de modelagem por sketch. O que é a modelagem por sketch? Você utiliza um conjunto de linhas para delimitar o tamanho os limites, né, daquele elemento. Isso, né, vai trazer algumas características. Tá? Então, a primeira delas é que, para que a gente tenha um piso criado no nosso modelo, eu preciso ter uma forma, né, ou uma figura fechada. Tá? Então, fiz aqui o meu retângulo. Se eu mandar ele encerrar, ele vai criar esse novo elemento. Né? Vou dar uma olhada lá no 3D. Vou olhar na elevação norte. Vejam que ele considera como referência o topo do piso. Né? Então, no caso, a gente não vai precisar aplicar nenhum tipo de deslocamento nele. Tá? Mas aqui o que eu queria que vocês reparassem é que a ferramenta de piso, por ela ser uma ferramenta de sketch, né, e a gente vai utilizar outras ferramentas com esse tipo de característica durante o nosso processo de modelagem, é que, para que ela funcione, né, primeiro, eu tenho que ter uma figura fechada. Tá? Então, se eu tiver 3 linhas e, enfim, se eu tiver uma figura aberta, como a que a gente tem aqui, se eu mandar ele encerrar, ele não vai deixar, ele vai dizer que eu preciso de ciclos fechados. Uma outra característica é que eu também não posso ter elementos que se interseccionam entre si. Tá? E eu também não posso ter elementos sobrepostos. Tá? Então, a gente precisa só tomar esse cuidado, né? Porque
Se você não estiver cumprindo essas características, ele não vai deixar você criar o seu piso. Outra coisa é que a gente consegue editar esse piso após a criação dele. Tá? Então, se eu clicar no piso, aquela situação que sempre acontece quando a gente seleciona um objeto, né? A barra de modificação ela é dinâmica, ela varia de acordo com os elementos que estão selecionados. Tá? Mas o ponto aqui é, se eu clicar no piso, eu posso clicar em editar limite, e aí a gente pode modificar ou alterar esse limite que a gente fez. E depois que a gente encerra, né, clicando naquele botãozinho, depois que a gente encerra, ele adquire, né, as novas configurações, as novas características do piso que você está trabalhando. Vou clicar aqui agora nessa laje, e agora eu vou modelar esse piso já considerando o meu edifício. Tá? Então, ó, poderia trabalhar com a linha, mas eu vou trabalhar com retângulo, é mais rápido, tá? Vou pegar um pontinho, uma extremidade e vou arrastar até a outra. Não vou travar o cadeado, tá? Não travem ele ainda, a gente vai discutir mais à frente quanto que é interessante a gente trabalhar com o cadeado. Estou satisfeito com a forma, verifiquei se o meu rascunho, né, se o meu sketch está fechado, se não tem nenhum tipo de sobreposição. Aí eu vou clicar aqui no botão de concluir o modo de edição. Tá? Então eu vou encerrar. Vou agora na vista 3D. Então vejam que eu tenho aí a minha laje devidamente posicionada. Tá? Na elevação ela já aparece aqui embaixo para a gente. E o que eu vou fazer agora é modelar a laje do pavimento intermediário. No nosso caso aqui, no nosso modelo, a gente tem duas lajes. Então, uma laje que está mais elevada e uma laje que está mais baixa. Então, no caso, eu vou precisar fazer dois pisos. Tá? Então, vou fazer o primeiro piso. Fui lá na guia de arquitetura. Deixa eu só dar um S aqui para mostrar com calma, né? Vim na guia de arquitetura, construí piso. Estou no nível 2, tá? Nível aqui, ó, restrição de nível 2, altura de deslocamento eu vou deixar 0. Vou clicar agora no retângulo. E aí eu vou clicar desenhar, né, em cima dele. Só que aqui, como eu falei, eu vou ter duas lajes. Então eu primeiro fiz a figura, depois eu clico na linha para poder posicionar essa laje no lugar correto. Tá? Então, limite dela, né, 2.5. Vou encerrar. Olho no 3D. Minha laje está em posição certinha, né? Olho na elevação. E também. E aí eu vou fazer a outra laje. Mesma coisa. Arquitetura. Excluir ISO. Vou agora na ferramenta de retângulo. E aqui, a única coisa nova que a gente vai fazer é a altura de deslocamento, tá? Porque no nosso caso, essa segunda laje, ela está menos 15 centímetros mais baixa do que a anterior, tá? E com a ferramenta retângulo, eu vou fazer um novo retângulozinho, tá? Utilizando os limites, né, da laje anterior, e vou mandar ele encerrar. Vou olhar agora no 3D. A gente tem essa característica, né? Na realidade, essa laje ela tinha que passar um pouquinho embaixo. Não tem problema, a gente já mostrou como que a gente faz para fazer esse tipo de edição. Eu vou clicar em cima da laje inicial, vou no nível 2, só para que fica mais fácil visualizar o que eu preciso fazer, tá? Clicar em editar limite. E aqui, ó, tá 2 e
70. Eu vou entrar embaixo daquela laje ali 20 centímetros. Essa aqui é a espessura da parede. Beleza? Então, vou encerrar agora. Vou lá no 3D. E agora a gente tem uma laje sobrepondo na outra. Aqui, como esse nível ele é mais baixo, né, do que a altura da minha parede, eu vou precisar fazer, o que eu vou fazer agora, eu vou utilizar uma ferramenta de modificação dentro de geometria, que é unir. E eu vou unir essa laje com essa parede. Não do ponto de vista geométrico, né? A gente não vai falar uma na outra, mas é mais para a gente conseguir melhorar, né, a representação dessa laje em relação à parede. Então, para a gente, que na prática o que a gente está fazendo é dizendo que essa parede ela vai encerrar abaixo dessa laje. Além da gente fazer isso na parede, eu vou fazer também entre as lajes, tá? Porque, vejam, a laje ela está mostrando o limite de uma para outra. Não quero que ele faça isso, tá? Eu quero que ela seja representada como se fosse um elemento único. Né? Então, mesma coisa, modificar, geometria, unir. Tá? Então, vou clicar primeiro a laje de cima, a laje de baixo, mas nesse processo a ordem também não ia importar tanto. Tá? E aí a gente tem laje de fundação, parede do primeiro pavimento e nossas lajes intermediárias. Tá? Agora, a gente vai eu vou na minha elevação, tá? E o que eu vou fazer é criar um nível novo, tá? Justamente, e esse nível novo ele vai servir para que a gente possa, delimitar o topo do segundo pavimento. Então, para a gente fazer isso, eu preciso estar em uma vista de elevação ou em uma vista de corte. Se eu estiver na vista de piso, a gente não vai conseguir criar, né, a gente não vai conseguir criar um nível novo. Tá? Onde que vai estar esse nível? Ele vai estar dentro da guia de arquitetura, em dados, tá? Nível. Se eu clicar aqui em nível, de novo, a guia de modificação ela muda suas configurações, né? Ela muda suas características de acordo com o tipo de objeto que você está trabalhando. E aqui, sempre olhem para a caixa de propriedades, para dizer o que é que a caixa está te dando, e para a guia de modificação. Às vezes ele vai trazer aqui abaixo, né, do conjunto de abas de ferramenta, às vezes não vai ter, porque, como eu falei, isso vai variar de acordo com o tipo de elemento que está selecionado ou com o tipo de elemento que você está criando. O que a gente está criando agora é uma vista. Um outro detalhe que é importante é que você tem que deixar essa caixinha habilitada. Tá? Se você deixar ela desabilitada, ele vai criar um nível, ele vai criar a representação gráfica de um nível, mas ele não vai criar um nível aqui na sua guia lateral. Tá? Então, para ele criar um nível certinho, vou aqui desfazer. Não vou desfazer porque eu vou mostrar depois, caso tenha acontecido isso com você, como que você faz para transformar isso num nível de fato. Tá? Mas, só para a gente retomar, vista de elevação ou de corte, arquitetura, dados, nível. Aí, para você criar um nível, né, uma vista de planta de piso relativa a esse nível que você está criando, eu preciso estar com essa caixinha habilitada. Tá? Então, vou deixar ela habilitada. Para a gente executar a criação do nível é bem simples. Né? Você vai clicar e arrastar e clicar de novo para encerrar. Vejam que o Revit ele vai buscar elementos, né, de alinhamento em relação aos elementos, aliás, pontos de alinhamento em relação a elementos existentes. Tá? Então eu quero que sempre tentem deixar os elementos alinhados, até para que eles tenham características parecidas, né, ou se comportem de forma parecida. Então, ó, vou clicar e vou arrastar, e aí a gente tem o nosso novo nível.
E aí aqui dá para a gente perceber que aquele nível que a gente criou, sem a caixinha de criar vista de piso habilitada, ele tem a simbologia em preto e ele não aparece aqui listado. Já o último nível que a gente criou, né, esse nível 4 aqui, ele aparece com a simbologia em vermelho, indicando que ele tem uma planta de piso associada a ele, tá? E ele aparece aqui na nossa guia lateral. Mas, caso você tenha feito isso, né, e a gente tem como pegar e transformar essa planta esse nível que está como representação gráfica em um nível, em uma planta de piso de fato, né, em uma vista de planta de piso. Para a gente fazer isso, a gente vai em vista, vistas de planta, vou clicar aqui na guia, eu vou mandar planta de piso. Ele vai listar para a gente todas as plantas que estiverem sem uma vista associada. Tá? Então, no caso, como a gente só tem o nível 3, né? Deixar habilitado não duplicar vistas existentes, vou clicar em OK. E aí, ó, ele criou um novo nível para a gente, criou uma nova vista de nível para a gente, e ele trouxe, né, o nosso enfim, e aí ele tem as suas características alteradas, né? A simbologia agora está em azul, não está em preto. E aí agora o que a gente vai fazer é posicionar essa vista de acordo com o que a gente precisa, né? Então, meu pé direito segue sendo de 2,85. Aqui, no nível 4, eu vou aproveitar que eu tenho esse nível novo e vou colocar, eu vou considerar ele como sendo o nosso, a espessura da nossa laje. Tá? Então, destaque ponto 15. Aqui, vejam que nossa simbologia ela ficou sobrepondo uma na outra, muito por conta da escala também que a gente está trabalhando. Consegue melhorar um pouco a visualização disso, né? Clicando em cima, né? Se você der um zoom, você vai ver que tem uma linhazinha de interrupção, tá? Vai chamar de cotovelo. Se você clicar, né, ele meio que vai permitir que você consiga reposicionar, né, esse seu nível. E aí, esse processo de reposicionamento ele vai acontecer por pontos de controle, né? Ele vai criar esses pontinhos que a gente pode clicar e arrastar. Se porventura a sua indicação ela estiver aparecendo só de um lado e você quiser que ela apareça do outro, se você selecionar o nível, você verifica que tem um quadradinho, né, que vai permitir que você tenha esse controle. Então, se a gente não quisesse exibir, né, essa simbologia, é só habilitar e desabilitar esse quadradinho. Beleza? Vamos lá para a modelagem do nível 3. Aliás, a gente vai modelar ainda no nível 2, porque o que a gente vai fazer é construir as paredes aqui. Tá? Esse processo, arquitetura, parede, trabalhar com retângulo, que é mais simples, tá? Mais rápido. Então, sempre dá uma conferida para verificar se a altura está adequada. Não só a altura, né? Mas as características do elemento que você está modelando está de acordo com aquilo que você quer. Tá? Clicar no retângulo, clicar num pontinho e no outro. Aqui, interessante, o que aconteceu? Tem uma opção quando a gente está modelando, ou trabalhando com parede, que é a linha de localização. Tá? Aparece tanto aqui abaixo, no nosso comando de ferramentas, como ela aparece aqui também na nossa caixa de propriedades. O que é essa linha de localização ela está dando para a gente? Eu vou usar o parede por linha, que fica mais fácil de a gente visualizar. Tá? A linha de localização é basicamente a referência que ela está tomando. Tá? Então, se a gente verificar, ela está linha central da parede.
Por isso que quando a gente criou o retângulo em cima, né, da referência que a gente tinha anteriormente, ela meio que jogou parte da parede para fora, justamente porque ela está posicionando a parede a partir do meio da parede. Tá? Então, no caso, para que a gente consiga fazer isso sem precisar depois mover as paredes, alinhar a parede de novo, a gente vai selecionar onde que eu quero que essa parede ela seja posicionada. Né? No caso aqui, eu quero que ela seja posicionada em relação à face. Tá? Então, se a gente for aferir lá a linha de localização, posso fazer essa modificação aqui pelas propriedades, a gente clicar e arrastar. Clico em ESC só para sair do comando, e aí agora eu dou uma olhada. Deixa eu salvar aí esse arquivo. Dá uma olhada e aí a gente já tem nossa parede, né, do pavimento superior. O que a gente vai fazer agora é modelar essa laje. Modelar essa laje que está aqui, enfim, que cobre, né, o pavimento superior e a parte frontal, né, dessa varandinha. Para a gente fazer isso, mesma coisa, ó, arquitetura, piso. Poderia modelar aqui, tá? Mas eu vou usar ali o nível 3. Só que se vocês... Melhor. A gente vai usar o nível 3, mas se a gente olhar aqui, tanto o nível 3 quanto o nível 4, eles não estão exibindo para a gente o pavimento inferior. Tá? Para que a gente consiga visualizar, né, enxergar o pavimento que está abaixo, a gente vai na caixa de propriedades, em planta de piso, a gente vai em subjacência, tá? E aí, ó, faixa de nível base, que eu quero enxergar é a parede do nível 1, mandar aplicar, e aí nossa parede ela aparece, tá? Você vai precisar fazer isso para cada vista. Tá? Então, é a mesma coisa, nível 3, propriedades, subjacência, nível 2, tá? Só para a gente ver o que ele dá para a gente, tá? Mandar aplicar, ele dá aqui a parede, varandazinha. Bom, estou agora visualizando meus pavimentos inferiores. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é criar a nossa laje de piso. Aqui, só vamos dar uma olhada aqui para verificar como que os nossos níveis estão distribuídos. Lembrando que o piso, né, ele vai tomar como referência a parte de cima. Tá? Então, no meu caso, como eu tenho o nível 3 e o nível 4, meu nível 3 ele está em cima da parede. O nível 4 ele já está considerando o topo da laje. A diferença é que se eu modelar no nível 4, eu não vou precisar aplicar um deslocamento ou alinhar a minha o meu piso, tá? Na realidade, vou fazer o que está acontecendo aqui. Piso, vou colocar aqui no limite. Tá, nível 4, ó. Porque como a última vez que a gente posicionou o piso, a gente deu esse deslocamentozinho para baixo, né, por conta da laje aqui da frente, né, ele
vai preservar os últimos valores que você tiver aplicado, né? Então ele jogou a nossa laje para baixo. Mas ó, se a gente zerar agora, mandar ele encerrar, o nosso piso ele está exatamente em cima, né? Ou melhor, ele está na posição correta, né? Porque o piso ele vai tomar como referência a parte de cima dele, né? Então, se eu digo que a restrição dele é o nível 4, a espessura ele vai jogar para baixo. Agora, se a gente tivesse feito essa modelagem no nível 3, ó, aí eu vou precisar aplicar, né, um deslocamento de 15 centímetros para cima, né? Se a gente for agora lá no nível, se ele tiver zerado, né, ele vai entrar dentro da laje. Então, outra coisa, né, que vocês vão perceber à medida que vocês estiverem trabalhando é que eu consigo manipular os elementos dentro do programa pela caixa de propriedades. Eu não preciso sempre estar. Eu precisaria, por exemplo, aposicionar esse elemento, vir em uma vista de elevação, selecionar ele e. Opa, selecionar ele e trabalhar, por exemplo, com. Eu não precisaria trabalhar apenas com a cota dinâmica, tá? Eu poderia alterar, né, ou manipular esse objeto tanto por meio do deslocamento, né? Posso colocar ele 3 metros acima em relação ao nível 3, mas eu também posso fazer isso pelo controlando, né, ou dizendo qual nível que o elemento está. Aí ele vai reclamar, né, porque vai dizer que tem piso sobrepondo, mandar ignorar e posiciona lá o piso onde a gente mandou que ele posicionasse. Aqui agora o que eu vou fazer é acrescentar as aberturas e a esquadria, tá? No caso, portas e janelas elas funcionam de maneiras muito semelhantes, tá? A única, enfim, vai variar de fato é o tipo de elemento que você tem. E a gente vai acrescentar uma janelinha aqui na lateral, tá? Então, guia de arquitetura, construir janela. Da mesma maneira como os outros elementos, quando você seleciona um comando específico, um comando que tem a família, ele vai te listar as famílias existentes no seu arquivo aqui na caixa de propriedades. Se você estiver utilizando outro template, se você estiver utilizando outro template, talvez as famílias de janela que estão carregadas provavelmente vão ser diferentes da minha, tá? Mas aqui, por enquanto, o que eu queria só que vocês entendessem como funciona a ferramenta de inserção de esquadrias dentro do Revit. Como eu tinha dito, né, no caso, eles vão funcionar de maneira parecida. A principal característica, né, uma das principais características é o fato de que você não vai conseguir inserir a janela ou a porta de maneira solta, né? Esse elemento ele precisa estar associado a uma parede, né, a um hospedeiro específico. Tá? Uma vez que tanto que se vocês verificarem, né, se o meu mouse afastado da minha edificação, ele está travado, né, ele está bloqueado, ele não vai deixar eu inserir. Mas quando eu trago o mouse mais para perto da minha parede, outra coisa, ele não vai deixar você inserir a janela na laje. Tá? Então veja que eu estou com o mouse em cima da laje, mas ele está ignorando, né, ele está buscando a parede em si, né, a parede do lado fundo.
Então, eu preciso localizar, eu preciso ter uma parede, e aí eu vou posicionar essa janela, e aí ele vai dar para a gente. Se você não sair do programa, ele vai seguir clicando ou criando janela onde você inserir. Tá? Então, vou dar um S. Mas aqui o que eu queria mesmo ilustrar é que esse processo, né, ele vai funcionar dentro desse fluxo que a gente tinha descrito para vocês. Né? Eu posiciono primeiro, eu insiro primeiro o elemento, depois posiciono onde eu quero. Posso fazer esse posicionamento aqui na vista 3D. Tá? Então, vamos dizer que a gente quisesse enfim, posicionar ele a 10 centímetros do chão. Aí o que você precisa ver realmente é olhar qual é a posição do objeto que você precisa. Tá? Posso fazer isso numa planta de nível. E aquilo, né, que as alterações que você fizer, se ele sair da parede ele não vai deixar, vai ver que vai excluir. Vou cancelar aqui, colocar ele numa dimensão mais factível, tá? Mas o que é interessante é isso, né? Que as modificações que você fizer, vou fechar aqui esses níveis, não vou precisar deles agora, tá? E vou abrir uma vista em que essa janela apareça. Tá? Então, como a gente estava falando, a gente consegue fazer esse posicionamento todas as vistas, tá? Isso para a maioria dos elementos. A gente poderia ter modelado a nossa aplicação toda no 3D. Eu posso trabalhar com qualquer vista. E aí eu recomendo que você sempre utilize aquela vista que for mais importante, ou que te der mais características ou mais informações sobre em relação ao elemento ou ao objeto que você está modelando. Eu vou mostrar como que a gente pode manipular esse objeto para que ele tenha os tamanhos que a gente quer. A ideia é que a gente não vai aprofundar no processo de criação de família, né? A gente vai sempre trabalhar com famílias que permitam que a gente consiga fazer algumas edições, mas eu vou mostrar aqui como que a gente pode fazer isso, e o que a gente e o método, né, que você vai utilizar para manipular ou alterar as famílias de modo que você não perca as famílias existentes. Tá? Então, vou selecionar aqui a janela que a gente acabou de fazer, vou lá na caixa de propriedades e eu vou acessar editar tipo. Né? Em editar tipo, ele vai me dar os parâmetros da família que a gente está selecionando. Tá? A depender da família, ele vai te permitir manipular de fato o objeto, né? Alterar tamanho, alterar altura, alterar material. Tá? Então, de modo que você consiga efetivamente criar, né, o objeto ou customizar o objeto de acordo com o que você precisa. Tá? Então, a gente está trabalhando por enquanto com uma família bem simples, mas aqui o que eu vou fazer é duplicar essa família existente e colocar um nome que permita que eu rastreie essa família facilmente. Então, vou chamar ele de pai, a projeto de arquitetura de edificações. Vou entrar com a largura, né, dessa esquadria, a altura, e 2,15, e aí eu vou dar OK. Então, eu criei uma família nova a partir de uma família existente. Alterei o nome dela, e agora o que eu vou fazer é atribuir os valores, né, os tamanhos que eu quero. Uma coisa que é interessante é que dentro das propriedades de tipo, a gente consegue, né, ele vai te dar a possibilidade de fazer pré-visualizações, e nessa pré-visualização a gente consegue manipular, tá? Ou seja, eu consigo posicionar a vista de modo que a gente consiga enxergar melhor o que a gente precisa.
Outra coisa é que se eu clicar num parâmetro específico, ele vai exibir, né? Ele vai dizer para a gente o que, é que ele está manipulando. Ó. Largura, altura. Então, ó, vou alterar, eu vou 15. A largura, eu vou colocar 1 metro, que é a largura que a gente tem. Vou mandar aplicar. Vou dar um OK. Como a janela ela cresceu de tamanho, né? Então ela saiu um pouco da parede. Vou clicar na parede e arrastar. Acho que a gente não mostrou muito, né? Mas a gente consegue clicar e arrastar até para a cota dinâmica aparecer de maneira mais razoável, né? Essa setinha ela vai estar atribuída a portas e janelas e ela permite que você consiga determinar qual é a posição da janela em relação à sua parede. Né? Então, normalmente a gente deixa, né, a parede mais, a janela, né, o elemento da janela mais próximo ao ambiente interno. Eu vou olhar no 3D, verificar a altura, né? A altura ela não está na posição correta, clique, está 1 metro, ele vai deixar 53, e aí a gente tem posicionada a nossa janela dentro do nosso projeto. A gente fez a edição da família, e aí o que eu vou fazer agora é colocar as duas aberturas, né? Tanto a abertura aqui na parte inferior quanto na parte superior. Para a gente fazer isso, arquitetura, abertura, parede. Eu vou clicar na parede que eu quero criar a minha abertura. Cliquei uma vez. E aí, ó, eu vou primeiro posicionar a abertura e depois a gente vai fazer aquele ajuste. Tá? Então, estou aqui. Coisa que é interessante é vocês verem que a abertura ela é um elemento. Né? Então, meio que e aí ele te dá alguns pontos de edição, não, pontos de controle. Eu posso fazer isso aqui manualmente, né, tentando chegar, né, no tamanho que eu preciso. Mas em relação à altura, a gente consegue pela altura, pela caixa de propriedades. Tá? Então, digitar 232, é a altura dessa abertura, deslocamento da base, vou marcar 0 para ele alinhar com o chão, né, deixar devidamente nivelado. E aí agora, em relação, né, à posição dessa parede, ou melhor, dessa abertura horizontalmente, poderia seguir, né, fazendo por aqui, mas acho mais simples, né, trabalhar no nível 1. A ferramenta de abertura, ela vai ela dá alguns problemas, principalmente quando você tem paredes unidas. Né? Então, vejam que eu encostei lá no cantinho e basicamente o que ele está dizendo aí para gente é que ele não vai conseguir deixar a parede horizontal, né, aquela parede lá de cima, unida com a parede vertical. Eu vou mandar ele desunir, tá? Ele vai dar uma bagunçada na minha representação, não só na ponta baixa, mas se a gente for olhar no 3D também, ó, e aí, para a gente resolver isso, o que a gente vai fazer é só arrastar um pouco a abertura, tá? E aí depois a gente leva de novo a abertura para a posição dela. Fiz isso. Agora o que eu vou fazer é colocar a largura dessa abertura e vou posicionar ela no local correto. Eu poderia, né, criar outra abertura com o mesmo processo, né, de vir arquitetura, abertura em parede.
Ele funciona também aqui na planta de nível de piso, tá? Ele funciona da mesma maneira, tá, gente? Então, tô lá com a abertura, sair do comando, só para mostrar isso novamente. Em arquitetura, parede, só na parede que eu quero fazer a abertura, clico e arrasto, tá? Aqui a gente tem um espaçamento de 20 centímetros e esse vão, né, vai zerar. Vou arrastar só 15 centímetros. Então, lá para o nosso trabalho, que a gente falou que a gente vai fixar essa primeira distância, né, que é de 2,5 metros, e essa distância aqui de baixo vai ser a distância que sobrar do modelo de vocês. Tá? Dá uma olhada no 3D, que a abertura ficou, enfim, a altura não está correta, né? Eu vou clicar na abertura e aqui na caixa de propriedades mesmo, né? Vou alterar o tamanho que eu preciso. E aí a gente já tem a abertura. Posso dar uma olhada no oeste, tá? Oeste, para a gente ver, ó, já tem a frente na nossa identificação. Vou fazer agora a parede, ou melhor, a abertura, né, pavimento superior. Mesma coisa, abertura, abertura, parede. Eu vou selecionar a parede e vou fazer a abertura, né? Aqui é a mesma situação, tá? Selecionar e arrastar. Eu vou fazer a mesma situação lá de baixo. Ver que ele pode diminuir. Arrasta um pouquinho a abertura. Depois posicionar ali no lugar. E aqui na parte de cima, né? A gente tem o mesmo o vão total, né? Ou seja, a abertura, né, a parte superior, ela vai de fora a fora. A única coisa que está faltando aqui por enquanto para a gente é a gente fazer a platibanda. Tá? A gente fazer a platibanda, eu vou usar o comando parede, tá? Então vou trabalhar aqui com o nível 4. Vou fechar o nível 1 por enquanto, porque eu não preciso dele. Fechar o 3D, elevação sul, fechar a elevação oeste. Aquele processo que a gente fez na elevação sul, desculpa, na elevação norte, para a gente poder deixar, né, tirar um elemento de cima do outro, você vai precisar fazer para todas as vistas, tá? Mas aqui o que eu queria ver, só para a gente confirmar, era onde é que está o nosso nível 4. Tá? Então, o nosso nível 4 está no topo da laje. Eu vou lá aqui, né, vou ler novamente. Essa, né, eu estava com a seleção do nível feito, né, o nível 4 selecionado. Então, eu vou fazer parede. Vou continuar ainda com parede genérica. A única coisa que a gente vai mudar é a altura, né? Essa altura ela vai ser de 0,35. Vou usar o comando retângulo. Nível 4, né? A gente está trabalhando no nível 4. ESC para sair do comando. E agora eu vou lá olhar em 3D, né? A gente tem aí o nosso modelinho.
Aí, só para encerrar essa etapa, né, para finalizar esse momento, o que eu vou fazer agora é acrescentar o nosso guarda-corpo. Vamos só dar uma olhada aqui para ver quais são os tipos de guarda-corpos que ele tem. Vou trabalhar com o guarda-corpo mais simples mesmo. E aqui a gente vai usar a ferramenta Line. Vou clicar. Ah, tá. Só uma coisa. Aqui, igual a parede, né, eu tenho a opção de cadeia. Né? Se ela estiver desabilitada, ele vai deixar eu fazer trechos isolados de guarda-corpos. Só que eu quero que ele seja continuado. Né? Então, vou deixar lá a cadeia, pego agora o comando Line. Vou usar a própria referência, né, do meio de parede. Essa, quando eu tiver terminado de fazer o meu sketch, né, o meu desenho, mandar ele encerrar. Vamos só dar uma olhada para ver como que ele está posicionado. Aqui, vejam que ele está mais acima, né? Eu vou selecionar ele todo e vou descer com ele em centímetros. Tenho aí nosso guarda-corpo. Selecionar aqui o guarda-corpo só para ver quais são os estilos que estão carregados. Tem aí alguns estilos, né? Alguns tipos de guarda-corpo que estão pré-configurados. Então, gente, é isso. Acho que espero que com esse vídeo a gente consiga ver, né, para vocês executarem todo esse processo. Logo mais eu vou trazer mais um vídeo só mostrando como que a gente faz para colocar esses desenhos que a gente acabou de fazer numa planta, tá? E como que a gente faz para gerar o nosso PDF. Tá? Então, espero que isso possa ser útil para vocês, né? Espero que isso possa ajudar vocês na execução do trabalho, não só dessa atividade, mas das atividades seguintes.